Bom dia a todos. Então, vamos dar início aqui a esta última sessão da nossa disciplina, em homenagem aqui ao professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, aqui presente, ao meu lado, a quem mais uma vez eu cumprimento, né? Professor Máximo Luciani, professor da Sapienza de Roma, que nos brindou ontem já aqui com a sua presença, e hoje vai nos dirigir aqui algumas palavras, né? Na sessão de hoje. Há inúmeros colegas de turma do professor Manuel aqui, eu cumprimento a todos na pessoa do ministro Bresser Pereira, que está aqui, diversos professores da faculdade, eu cumprimento a todos aqui na pessoa do nosso coordenador, presidente da comissão de pós-graduação, professor titular Gustavo Mônaco, os colegas aqui da área de constitucional, enfim, todos os alunos, também aqueles que estão acompanhando especificamente a aula de hoje, né, que é especial, é diferente, porque, enfim, não só marca o encerramento do curso, mas também o aniversário aqui do nosso homenageado, professor Ferreira Filho, que completa na data de hoje precisamente 90 anos. Então, tudo que se falar a respeito do professor Manuel é pouco, né, pela importância que ele teve e tem para o direito constitucional brasileiro e para as instituições brasileiras. Ele sempre foi alguém preocupado com o aprimoramento, o aperfeiçoamento institucional do país, apresentando diversas propostas, né? Nunca teve medo ou temor de apresentar as propostas, nunca se perguntou se elas são populares ou impopulares, mas ele sempre defendeu aquilo em que acredita. E nós pudemos aqui nesses dias passados examinar alguns aspectos de sua vasta obra, né? Precisaria de um curso mais longo para poder examinar todos os aspectos, mas nós vimos aspectos bastante interessantes, significativos, sempre juntando aqui também as aulas de seminário. Eu pude acompanhar algumas e tive referência de outras, que foram discussões muito interessantes também, na que eu coordenei especificamente sobre ainda o anteprojeto, dito anteprojeto dos notáveis, que precedeu a Constituição de 88, foi uma discussão muito interessante, né? Enfim, acho que foi uma feliz ideia, mas que precisava contar aqui com a adesão do professor Manuel, que acompanhou todas as sessões, né, que é algo também digno de registro. E, enfim, eu vou dar início aqui aos trabalhos, hoje passando a palavra inicialmente ao professor Máximo Luciani, que vai nos brindar aqui com uma palestra, e depois vamos seguir com o professor, aos outros professores que quiserem se manifestar, claro, porque é a última sessão, e finalmente o professor Manuel vai encerrar essa nossa atividade, também dirigindo algumas palavras ao auditório. Por favor, professor Máximo Luciani. Muito obrigado. Estimados, estimadas e estimados colegas, senhoras e senhores, caros estudantes, bom, em primeiro lugar, espero que você perdoe o meu péssimo português, hein? E todos os erros que cometerei. Peço desculpa. Queria fazer duas perguntas relativas, respectivamente, à relação entre o direito à força e a relação entre o direito e a amizade. A primeira questão é clássica, pois, desde tempos memoriais, as relações entre direito e força são estudadas, problematizadas e discutidas. A segunda questão, as relações entre direito e amizade, talvez seja original, mas isso não deve surpreender, porque o direito é um fenômeno geral e é agora habitual questionar as suas relações com as disciplinas ou realidades mais díspares. Pense, por exemplo, no ensaio que, em 1871, Otto von Guericke dedicou à relação entre humor e direito. Um ensaio muito famoso. E pense também no muito mais recente livro de Alberto Tidoldi, um professor de direito processual italiano, sobre o direito no Lohengrin do Wagner. E pense também no florescimento do estudo sobre a relação entre direito e literatura, que deu origem a uma disciplina especial, é a criação de cadeiras de Law and Literature.
Por que não questionar, por conseguinte, também a relação entre amizade e direito? Desculpa, vou tomar o tempo da minha fala. Começo, de facto, diretamente a partir dessa segunda pergunta, que é talvez a mais simples. Entre a amizade e o direito, parece não haver relacionamento. Onde há amizade, assim como onde há amor, o direito parece não ter voz. Se ajudo um amigo, faço porque tenho afeição por ele, não porque o direito o dita. Se eu gosto da companhia dos meus amigos, é por causa de processos psicológicos profundos que são ativados em minha mente, não porque eu gosto de observar uma obrigação legal jurídica. No entanto, amizade e direito têm um relacionamento. O aspecto mais óbvio é o da amizade entre juristas. Isso é possível entre todas as categorias de juristas. O Piero Calamandrei escreveu um maravilhoso elogio dos juízes escrito por um advogado. E mesmo que às vezes haja mal-entendidos entre as duas categorias, juízes ou advogados, e amizades pessoais entre advogados e juízes são possíveis e também frequentes. Depois, há a amizade entre colegas professores de disciplinas jurídicas. Bom, eu não sei se mesmo o Brasil conheceis a história da criação dos intelectuais. Deus, é contado por nós, criou antes de tudo o ser perfeito e maravilhoso, ao próprio Deus mais parecido, e foi o professor universitário. Então, no entanto, ele criou o ser mais vil e impuro, mais parecido ao diabo. Ele era o colega. A história é engraçada e às vezes deve ser dito, infelizmente, captura um elemento de verdade. Mas na maioria das vezes, essa história é enganadora, porque mesmo entre colegas professores universitários, a amizade é possível. Quando um é capaz de entender, sem inveja, a habilidade do outro, a inteligência do outro, e outro faz o mesmo. E, acredite, tenho inúmeros testemunhos dessa possibilidade. Uma delas é a amizade que me liga há muito tempo ao mestre do direito constitucional brasileiro, e não sou como o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Não é sobre essa amizade, porém, que quero falar. Então, vou me limitar a lembrar que nos conhecemos há 40 anos, é que nosso vínculo nasceu por ocasião da Mesa Redonda Internacional realizada todos os anos na Aix-en-Provence, para o amigo comum, o professor Favora, por ocasião da qual tive o privilégio de conhecer colegas de mais alto nível, que muitas vezes se tornaram amigos muito, muito próximos. Mas, na verdade, não quero falar sobre isso, porque teremos a oportunidade de brindar mais tarde a nossa amizade, sobretudo ao seu aniversário, professor Manuel. Em vez disso, gostaria de destacar uma questão que diz respeito à amizade, relativa à comparação jurídica. Fazer comparações entre diferentes sistemas jurídicos é uma das atividades intelectuais mais complexas que um jurista pode praticar. Um erro muito generalizado é acreditar que se fazem comparações quando se comparam os textos legislativos de dois sistemas jurídicos. E uma vez feito isso, se destacam diferenças e pontos comuns. As coisas não são assim tão simples. Os textos normativos, as constituições, em primeiro lugar, mas não só as constituições, estão imersos na história e, sem conhecer os acontecimentos da sua formação, não é possível compreender plenamente o seu significado normativo. E não só. O fenômeno jurídico é uma parte não secundária da cultura global de uma nação, e para compreendê-lo é preciso conhecer essa cultura, pelo menos entender o essencial do que antes era chamado de espírito nacional.
Bem, isso é possível apenas em muito poucos casos. Você pode fazê-lo quando você estudou no exterior, você pode fazê-lo quando você lê um monte de literatura, história de um país. E você pode fazê-lo quando você tem sido frequentemente no país com o qual você pretende comparar a sua experiência jurídica. E parece-me que a importância da amizade entre estudiosos de diferentes países é vista com precisão neste ponto. Só um amigo pode dizer-lhe com sinceridade e precisão coisas que nenhum livro, nenhum diário poderia deixar você saber. E só um amigo pode fazer você entender o espírito nacional de que falei antes. Isso como amigos, você pode ter experiências significativas que importam tanto quanto um estudo cuidadoso em uma biblioteca. Bom, ontem à noite, por exemplo, foi convidado para ver um partido de futebol do Palmeiras. Peço desculpa aos torcedores do Corinthians. E como italiano, só pude ir ao antigo estádio Palestra Itália. E foi com os amigos Gustavo Podestá Cedra e José Levi. Muito divertido, claro, mas também muito instrutivo para entender o espírito nacional. Bem, se eu pudesse dar algum conselho aos alunos aqui presentes que, em poucos anos, gostariam de se dedicar à comparação jurídica, eu daria apenas isso. Não se iluda para comparar ao frio, porque a comparação só pode ser feita no calor da profunda compreensão da cultura dos outros. E isso é a amizade que, antes de tudo, torna o possível. E obrigado, portanto, professor Manuel, obrigado, caros colegas brasileiros, por tudo o que me ensinaste. Mas, mas há um problema com a cadeira? Vamos a ver. Esperamos que. Vamos à segunda, mais difícil questão. A ordem do mundo dos seres humanos é a ordem jurídica. É a relação entre direito e força. Mas esta ordem jurídica, também segundo os mitos e as lendas, é baseada na força, na violência. Pensemos em Tito Livio e no lendário relato da fundação de Roma. Rômulo traça o Pomério, uma fronteira da cidade. É o gesto de Remo que atravessa o ludibrio fratris, escreve Tito Livio, é dizer, com desprezo do seu irmão, tem o significado do ato destrutivo da própria ideia da comunidade política, já fundada como gesto performativo do sulco, e infelizmente merece a pena capital. Pensemos também no mito da criação do mundo na teogonia de Hesíodo, que lê a geração da ordem como resultado de um processo de diferenciação entre do indistinto originário, como uma passagem do caos à desordem à ordem. É um caminho triádico, não é um caminho dual, porque a desordem está envolvida entre o caos e a ordem. Essa é uma observação importante para um jurista. E é um caminho doloroso e violento, que vê Zeus devorar Metis, a sua esposa, destronar seu pai Bie Caerci, uma expressão maravilhosa. Esta posição, no entanto, ignora que a lei é um mecanismo regulador do comportamento social que é um produto humano artificial. Helmut Plessner observou no século XX que o homem, cito, é, por natureza, artificial. E já é assim no mito platônico, narrado no Protágora, em que Prometeu dá ao homem o fogo e a técnica, tornando-o homem, assim, verdadeiramente um homem. Conceber a lei como companheiro natural de uma sociedade humana também natural, portanto, parece totalmente insatisfatório.
A nossa questão não faz sentido para as doutrinas jurídicas normativistas, que concebem o direito apenas como um conjunto de normas e veem apenas nas normas a sua lógica. No entanto, todos sabemos que para o próprio Kelsen, cito, assumir como direito positivamente imposto uma ordem jurídica eficaz não é um mero fato, é também um postulado, é, em algum sentido, devido, ordenado. Para ele também, para Kelsen, portanto, o direito é contaminado pelo fato, e por trás do fato, há força e há violência. Não faz sentido a nossa questão para aqueles que consideram o direito positivo, em particular, cito, inferior à moralidade, isso é, realidade inferior, inacabada, imperfeita e abstrata, instrumento, não fim. Isso é o Sérgio Panunzio, um escritor muito famoso no período do fascismo. Nessa perspectiva, a questão da fundação certamente não interessa o instrumento, mas o fim. E dessa forma, no entanto, a questão é simplesmente adiantada e não admite uma resposta compartilhada, na incerteza da definição do que é moral. O que é moral? E a questão não faz sentido para as doutrinas que se recusam a compreender o elemento conflitante, que é inerente ao estabelecimento de qualquer ordem constitucional. Quando, como faz o Santi Romano, escreve-se que, cito, a transformação do fato em um estado jurídico é baseada em sua necessidade, em sua correspondência com as necessidades e exigências sociais, a citação acabou, supõe-se que existem exigências sociais unificadas e indiscutíveis, mas só que chamamos social é sempre o fruto de lutas e conflitos. A ideia irênica do Santi Romano não convence. A questão, no entanto, surge e é colocada em 3 níveis. Primeiro, o da fundação geral do fenômeno jurídico. Segundo, o do nascimento específico e da manutenção de cada ordem. Terceiro, o da garantia do respeito dos preceitos que a ordem jurídica impõe. Não há tempo para falar dos últimos 2 níveis. Eu cortei muitas partes desse palestra e falarei, portanto, só do terceiro nível, que é o mais complexo. O mito do qual partimos traça um caminho seguro de construção da polis, do caos indistinto das origens à violenta desordem do reino de Urano, depois à violenta desordem do reino de Cronos, e depois à ordem olímpica do mundo dos deuses, e afinal à ordem do mundo humano, da cidade, da polis. A passagem da desordem à ordem é permitida pela violência extrema, porque é a violência do filho contra o pai, de Cronos contra Urano, de Zeus contra Cronos. Mas a ordem acima alcançada transcende graças ao direito. É o direito que permite a transição do mundo da violência, do mundo de Pia, ao mundo do poder, que chamamos Kratos, que é outra coisa que Pia. E, de fato, podemos falar de poder precisamente porque a violência, aproveitada, qualificada, legitimada pelo direito, torna-se numa instituição e, como tal, deixa de ser violência. Da violência, sim, o direito, claro, faz uso para efetivar seu próprio comando, mas trata-se de violência radicalmente transformada. É precisamente para ler bem o mito de que a violência, na medida em que o precede, não pode resultar em si mesmo o fundamento do direito, porque no exato momento em que se manifesta como poder, tornou-se outra coisa, não é mais violência.
Nada de diferente nas teorizações modernas mais cínicas da relação entre ordem e violência, assim em Hobbes e assim em Spinoza. A dimensão do jurídico, que é, então, a dimensão da política, é construída performativamente. Performativamente, claro, no sentido dos enunciados performativos de Austin. Ou seja, com a ocorrência de um ato que se torna legal ao mesmo tempo que se cumpre. A sociedade é realmente estabelecida e obtém seu próprio império legítimo apenas graças à transferência da força, de toda a força, de indivíduos para a sociedade. Mas essa transferência é precisamente um contrato. É um contrato. É fundada no direito. A força constitutiva da sociedade política é, portanto, a força, a violência transfigurada pelo direito. Nem que sob o direito se encontre um substrato de violência pode surpreender, porque nenhum mecanismo de regulação social pode combater a violência, exceto com violência. É irrepreensível essa anotação de René Girard, e cito: les procédés qui permettent aux hommes de modérer leur violence sont tous analogues, en ceci qu'aucun d'eux n'est étranger à la violence. Maravilhoso. No entanto, o mecanismo de absorção da violência, assegurado pelo sistema jurídico e pelos procedimentos judiciais, é o mais eficaz. Que a simples violência física pode ser em si mesma adequada para fundar uma ordem jurídica é negada por razões não tanto morais como lógico-factuais. Remonta a Étienne de la Boétie, do século XVI, a observação da essencialidade da servidão voluntária. O seu livro se chama de la servitude volontaire. Entanto, o punhado do forte é geral e durável, enquanto os fracos decidem submeter-se. Nenhuma força individual é capaz de subjugar múltiplas fraquezas. Os fortes não usam apenas a força. Eles subjugam os dominados. A força física, que é discriminatória nas relações individuais, é igual nas relações sociais, uma vez que em nenhuma sociedade um único forte pode prevalecer sobre muitos fracos. Portanto, é necessário algo mais. E esse algo mais é o domínio não mais físico, mas psicológico, mental. Essa dinâmica é explicada pela teoria do poder, que é chamada relacional. Certamente, há outras teorias, mas essa teoria, somente a teoria relacional, percebe o complexo mecanismo que vincula a obediência à força. As mesmas forças da natureza se tornam poderes quando não se limitam a condicionar materialmente os seres humanos, a força de gravidade, mas os condicionam espiritualmente, sendo temidas ou veneradas. Isso é explicado muito bem para Friedrich Wieser na mais completa exposição da teoria relacional, me refiro ao livro Das Gesetze der Macht, de 1926. O poder, os sujeitos de uma relação de poder são sujeitos da relação. E, nesse sentido, detêm uma posição de dominação ou uma posição de sucessão. Mas eles também estão sujeitos à relação. E, nesse sentido, sofrem sua lógica, qualquer que seja a posição dominante ou subordinada em que se encontram. As relações em que o governante é encontrado não podem deixar de afetá-lo. Esse é o Bartolomeu. Ele nunca pode criar relações de vida como seu dominado. Fazer parte de uma relação de poder social e não de simples força individual impõe também ao detentor da posição de dominação alguns limites. A concepção relacional do poder, portanto, tem fundamentos sólidos e origens variadas,
se é verdade, como é verdade, que como categoria política, a servidão voluntária já foi identificada no século VI. E também tem muitos e variados apoiadores ao longo do tempo, tendo sido antecipada por Alfredo Bartolomei, divulgada por Max Weber e compartilhada, entre outros, por Croce, Wieser, Luhmann e Foucault. O direito, lido nesta chave, revela-se uma combinação perfeita da força externa e força interna de compulsão e consentimento. Bom, tiremos de aí as necessárias conclusões, também para que se acabe o tormento do meu português. O dogma fundador da teologia política é expresso no ditado de Schmitt, que passo a citar. Todos os conceitos mais significativos da doutrina moderna do Estado são conceitos teológicos secularizados, uma das frases mais conhecidas. A soberania, em particular, como pilar teórico, político, jurídico e histórico do Estado, sofreria dessa origem teológica, constituindo a absolutez do poder soberano uma espécie de mímesis da absolutez do poder divino. E uma vez que Deus, em particular o Deus do Antigo Testamento, pode sempre descarregar a sua ira sobre a sua criação, a correspondência teológico-política de conceitos sugere que nas profundezas do Estado há uma absolutez de poder que pode sempre resultar em extrema violência, até a destruição do mundo ou da humanidade na perspectiva teológica, até a destruição da ordem constituída na perspectiva jurídico-política. Como resultado, no fundo de qualquer ordem política ou jurídica constituída, um coração de escuridão seria presente, um resíduo de violência, pronto para ressurgir a qualquer momento, libertando das suas cadeias jurídico-positivas o poder constituinte. É uma perspectiva teórica que hoje é amplamente partilhada por uma parte significativa da filosofia política italiana, e não só, que é profundamente problemática e da qual emergem duas conclusões. Primeira, que a pretensão reguladora do direito não parece ser diferente da pretensão opressora da força. Segundo, que os sistemas democráticos liberais parecem incapazes de justificar os seus próprios fundamentos. Mas não há certeza que essas conclusões sejam necessárias. Eu não sou de acordo. Em primeiro lugar, falamos da dúvida diz respeito à questão geral. A validade do dogma de Schmitt é duvidada, sobretudo, por parte do pensamento católico. Schmitt também era católico. Raciocinando tanto na perspectiva teológica quanto na filosófico-política. Desde a primeira, Erik Peterson objetou que, pelo contrário, seriam os conceitos políticos a ser antecipadores dos conceitos teológicos, e que o anúncio trinitário do cristianismo é incompatível com a ideia de uma monarquia divina. Monarquia. Trindade e monarquia não são compatíveis, tornando impraticável a ideia de uma teologia política e de uma mistura de conceitos teológicos e políticos. O livro é Der Monotheismus als politisches Problem, de 1935. Desde a segunda perspectiva, Massimo Borghese, filósofo italiano, objetou que não se encaixa com a mensagem do Evangelho, em particular com a passagem de João 18:36, uma vez que a distinção desejada por Cristo entre o reino celestial e o reino terreno, entre a fé e a espada, torna qualquer teologia política impossível. A dificuldade de construir a ordem precisa da genealogia de conceitos políticos sugere, induz a trilhar com grande cautela esse terreno, que é muito acidentado. Evito de pronunciar-me a favor de uma ou outra teoria, mas a dúvida permanece. E a dúvida também envolve, e vou terminar, a ideia da fraqueza fundacional específica das democracias liberais. Um outro constitucionalista católico, muito famoso, Ernst Wolfgang Böckenförde, é o autor de referência. Seu é o dictum
de grande sucesso, que der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. O Estado liberal secular vive graças a suposições que não é capaz de garantir por si mesmo. Esse é o dictum conhecido. Dictum compartilhado, uma vez mais, pelo mesmo então cardeal Ratzinger, igualmente convencido de que a democracia repousa sobre premissas que essa mesma é incapaz de garantir. Mas essas convicções devem ser submetidas à reflexão crítica. E muito brevemente, a tese do Buchenwald baseia-se no pressuposto de que o princípio democrático, que é constitutivo juntamente com o princípio de liberdade das experiências liberal-democráticas, repousa sobre premissas axiológicas implícitas e não confessadas. Essas premissas, não sendo racionalmente demonstráveis, não seriam, portanto, garantizadas por um Estado que, de fato, quer ser racional secularizado. Mas, no entanto, o princípio democrático parece intimamente ligado não ao relativismo como Kelsen pensava, mas ao não cognitivismo ético. E isso envolve a lógica não axiológica, consequência de que, da perspectiva não cognitivista, é impossível postular que alguns homens têm um valor maior ou menor que outros, porque esse valor maior ou menor não pode ser, de fato, racionalmente demonstrável. Na abordagem não cognitiva, portanto, não se pode demonstrar, e assim, não se pode dar uma diferenciação qualitativa em termos de dignidade política diferente dos seres humanos individuais, de modo que cada um deles vale exatamente tanto quanto os outros. Segue-se que o não-cognitivismo implica, pelo menos, o princípio da igualdade política, por causa de uma mera consequência lógica, não axiológica, e sem que qualquer premissa axiológica seja necessária. Sempre no processo de consequencialidade lógica, então, o princípio da igualdade política implica o princípio da maioria. Por quê? Porque cabeças que são proclamadas iguais não podem ser pesadas, mas devem ser contadas. Os iguais são tais que nenhum deles pode reivindicar sobre os outros pretensões desiguais de dominação, negando, portanto, a liberdade dos outros. Liberdade, democracia, junta. Por conseguinte, contrariamente ao que Buchenwald assume, o Estado liberal democrático é efetivamente capaz de garantir para si próprio as premissas em que se baseia, sem fazer recurso a premissas axiológicas morais. Pode-se objetar que a própria opção do não cognitivismo ético seria também uma escolha de valor. Mas essa objeção seria um paralogismo. Aquele que escolhe o não cognitivismo ético, na verdade, não faz porque o considera bom, justo, não porque é um valor, mas porque ele constatou a impossibilidade prática de uma demonstração lógica dos valores e da sua ordem. As consequências são o reconhecimento do outro como igual e a necessidade do diálogos, que é uma discussão racional entre iguais democrática. A parábola do político cumpre-se aqui, na própria experiência da democracia. Originado pela capacidade socialmente igual de pia da violência, o político é dolorosamente e finalmente, para lutas e conflitos, organizado juridicamente segundo o princípio do poder, do kratos, da violência transformada em poder.
igual este Kratos, igual de todo o demos, de todo o povo, em coerência paradoxal com suas próprias obscuras origens violentas. O coração das trevas da polis é também o seu coração de luz. Obrigado para você. Bem, queria agradecer aqui em nome de todos essa magnífica palestra do professor Márcio Luciani, profunda, né? De fato, encerrando aqui com chave de ouro essas nossas reflexões esses dias, né? Mas queria, antes de passar a palavra aqui ao professor Manuel, saber aqui dos colegas professores aqui presentes, registrando a presença aqui do nosso diretor, professor Floriano Azevedo Marques, hoje ministro do Tribunal Superior Eleitoral, também registrando a presença aqui do nosso Paulo Pereira, que é presidente da Associação dos Antigos Alunos, e agora o nosso professor, né, está em vias de ser nomeado professor de Direito Administrativo. E, enfim, a palavra está aberta, os colegas queiram se manifestar rapidamente, porque, enfim, temos um tempo a ser cumprido. Não sei se os colegas que querem, professores. Bom, senão eu vou passar a palavra ao nosso homenageado, professor Manuel, que vai, enfim. Pois não, Levi, por favor. Puxa aquele lá. Essa é a conservativa. Meus caros amigos, deixe de lado. Volta atrás. Passei a palavra, né? Professor Levi. Eu só queria fazer umas palavras de agradecimento muito breves, Leval, para fazer uma síntese de tudo. O primeiro agradecimento são aos colegas que organizaram isso. O Edival da Silva Ramos, o professor Fernando Dias Menezes de Almeida, que daqui a pouco estará conosco, Roger Xuxumaniel e Carlos Pastil de Roda. Foi muito entusiasmante essa jornada de 2 semanas. E peço perdão, só pude estar 4 dias, mas foi fantástico acompanhar. Mas acompanhei de maneira não presencial os demais dias, graças ao Capo Bov, que eu também queria agradecer, de público registrar o agradecimento. Agora, de maneira muito especial, é agradecer a todos que vieram aqui conosco, alunas, alunos, orientandos do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, de ontem, de hoje, de sempre. Eu vou fazer esse agradecimento de maneira muito especial a de 3 pessoas que estão aqui hoje. A Ana Paula Zavariz Carvalhal, a Carolina Cardoso Guimarães Lisboa e a Thelma de Freitas Fontes. É muito bom rever vocês aqui na São Francisco. Agora, eu vou fazer um agradecimento muito especial a alguém que buscou estar todo o tempo aqui conosco, que foi o Renato de Mello, do Jorge Silveira. Foi muito boa a companhia do professor Renato para todos nós, de maneira especial para o professor Manuel. O Edival já agradeceu, mas eu faço questão de agradecer ao nosso sempre diretor, professor titular Floriano Azevedo Marques Neto, pela presença. Floriano, não só pela presença, eu te agradeço pela faculdade renovada, cuidada e, sobretudo, fortalecida. Bom, agora um agradecimento muito especial, e esse é um registro que não pode faltar. A direção da faculdade, pelo apoio que nos deu, o professor Celso, a professora Anelisa, o presidente da Fundação Arcadas, Fernando Facuri Scaff, o presidente da CPG, o professor Paulo Ferraz de Campos Mônaco, e o presidente da Associação dos Antigos Alunos, professor, agora nosso colega, professor Paulo Henrique Rodrigues Pereira, porque foram quem proporcionou
os meios para nós trazermos o professor Máximo Luciani. Muito obrigado. O professor Manuel já tinha visto que eu tinha ensaiado no primeiro dia esse agradecimento, mas agora eu digo por que o agradecimento. Porque foram eles que proporcionaram trazer o professor Luciani. E, por fim, eu faço questão de agradecer a todos aqueles que passaram pelas mesas. César Meck Morales, do TJ de São Paulo, Gilmar Ferreira Mendes, decano do Supremo, José Carlos Francisco, do Mackenzie, José Duarte Neto, da Unesp, Marvin Carvajal Pérez, da Costa Rica, Paulo Gustavo Bone Branco, da PGR, Roberto Rosa, da UNB, Rodrigo Pereira de Mello, de Brasília, Rodrigo Valim de Oliveira, da URGS, Rubens Bessac, da USP Ribeirão Preto. Eu espero não ter deixado ninguém de fora daqueles que passaram pelas mesas. E, por último, de maneira muito, muito, muito especial, o professor Máximo Luciani, da Universidade de Roma, La Sapienza, que nos proporcionou esse fecho maravilhoso. E, por fim, o meu principal agradecimento ao professor emérito Manuel Gonçalves Ferreira Filho, por nos despertar e sempre nos renovar no apego aos direitos fundamentais, à democracia, ao Estado de Direito, ao constitucionalismo, à limitação do poder, em suma, por despertar a todos nós para o direito constitucional, como é próprio a quem nega a barbárie e promove a civilização fraterna. Mais do que isso, a amizade entre pessoas de boa vontade. Obrigado, professor. Obrigado, professor José. Eu não poderia, com a permissão do professor Morel, passar a palavra aqui sem registrar a importância, porque a modéstia do Levi não permitiu ele fazer referência a si próprio, é claro, mas até pela forma como ele apresentou, o professor Levi foi absolutamente essencial na organização dessa disciplina. Mais do que isso, ele foi o autor da ideia, né, da disciplina, que foi acolhida por todos nós, evidentemente, mas eu sempre registrar desde o primeiro momento que ele teve essa feliz ideia de organizar essa disciplina. Então, e se desdobrou, né, em todos os aspectos, aí, junto com cada um de nós procurou contribuir da melhor forma possível, o Roger, particularmente na organização dos temas, do seminário, enfim. Eu queria registrar isso, porque, enfim, claro, o Levi, que foi nosso advogado-geral da União, que foi já ocupou diversos cargos públicos, hoje está lá no CAD, procurador da Fazenda Nacional, professor associado aqui nesta casa, né? Mas que é extremamente modesto, né? Mas esse ele, de fato, não teria ocorrido essa disciplina. Professor Morel, por favor, é papo. Meus caros amigos, fujo do protocolo para não saudá-los, senão como amigos. Realmente considero todos aqueles que aqui estão como meus amigos. E também lembro daqueles que não estão aqui, porque ou não puderam, ou foram chamados ao céu antes desta oportunidade. Quero agradecer, porém, particularmente ao professor Luciani, que, dando a conferência que proferiu, certamente satisfez as necessidades de nível do curso que foi aqui travado por eminentes professores. Fez um pronunciamento, não apenas de um constitucionalista, mas um pronunciamento de um filósofo do direito e, particularmente, de um filósofo do direito constitucional. Quero também observar que esses agradecimentos eu também dirijo a todos os meus mestres, porque sem eles eu não seria nada, não teria atingido, injustamente talvez, as culminâncias do direito constitucional que alcancei aqui no Brasil. Agradeço, assim, também a um ente que existe, mas é um ente que nem sempre é percebido. Esse ente é a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Quem estuda aqui, mesmo que não perceba
se torna membro de uma nobreza. A nobreza de uma luta pelo direito, de uma tradição. E isso se aure, sempre se perceber, simplesmente circulando pela faculdade e vendo as placas e monumentos que a ornamentam. Não, ao contrário do que sempre fiz, ao dar aulas, desta vez não consegui preparar um plano lógico e objetivo para uma exposição. A minha palestra será, lembrando Franklin Roosevelt nos anos 30, uma conversa ao pé do fogo. E essa conversa pé do fogo visa também a explicar um pouco o que eu sou e talvez o que eu podia ter sido, exatamente recordando alguns momentos inolvidáveis da minha vida. Começo quando era uma criança bem jovem. Nascido em 1934, vivia um mundo completamente diferente do que o mundo de hoje. Não vou insistir nos aspectos tecnológicos, que são óbvios, mas também nas preocupações que circulavam no Brasil naquele momento. Nasci em 34. Não era longínqua a lembrança de que São Paulo, em 1932, se havia levantado contra a ditadura para defender a Constituição e a democracia. A Constituição, assim para mim, garoto que brincava e não jogava mal futebol, já era um valor que se afirmava como importante e decisivo. E um valor que se repercutiu ainda um pouco mais além, quando travou-se uma guerra mundial, em que as democracias colidiam com as ditaduras. E eu, no meu conhecimento pequeno, infantil, acreditava que o Brasil deveria ser uma democracia, embora não fosse naquele momento. Isto se renovou mais tarde, quando, em 1953, e perdoe-me se errar datas, em 1953, entrei para a Faculdade de Direito, que naquele tempo vibrava ainda com os ecos da Revolução de 32, com o objetivo do estabelecimento de uma democracia. E isto pode ser testemunhada por dois dos meus mais antigos amigos que estão aqui presentes. Um é meu amigo desde 1945, quando eu ainda estava no preparatório, ou melhor, no admissão para o ginásio. Trata-se de Luiz Carlos Bresser Pereira. É meu amigo, portanto, há mais de 70 anos, há quase 80 anos. 80 anos tumultuados, porque ele sempre pensou diferente de mim e eu diferente dele. E, consequentemente, eram frequentes os momentos em que discutíamos e sustentávamos posições opostas. Até hoje, se discutirmos, talvez vamos também tomar posições opostas. Entretanto, como no mundo de antigamente, que infelizmente foi ultrapassado, era possível pensar diferentemente de uma pessoa e manter a amizade com ela. Não vinha logo o rótulo, tal e tal, prefiro não responder. O outro, Jean-Pierre Moraes Barros, descendente da famosa família Moraes Barros, que deu um presidente da República, e foi meu colega também na faculdade desde o primeiro ano, em 1953. E ainda, o Lieme com ele se acrescentou
por um outro fato. Ele foi meu colega no CPUR. Nós dois somos orgulhosos segundo-tenentes de artilharia da reserva do Exército Brasileiro. O mundo, disse há pouco, era diferente. Quando nós fomos fazer serviço militar, havia a Guerra da Coreia, havia a Guerra Fria, não se sabia o que ia acontecer daí. E a defesa da pátria era um imperativo que movia a juventude. Como eu costumo brincar, nós dois damos muitos tiros de canhão de verdade no treinamento. E o Jean-Pierre sempre me acompanhou nessas lides. E exatamente depois, quando, por motivos aos quais vou me referir mais adiante, eu ocupei cargos públicos, ele sempre foi o meu braço direito, fiel, trabalhador, resolvendo os problemas que quem já teve exercício de poder sabe que acontece. Luiz Carlos, Jean-Pierre, muito obrigado por estarem aqui, porque eu me sinto, ao vê-los, que eu, pelo menos, tive amigos e tenho amigos como saudei de início. Conhecendo o talento e a cultura do professor Máximo Luciani, eu que tenho uma certa cautela, apesar de não parecer às vezes, eu resolvi não tratar do arroz com feijão, se me permitem a expressão, e não querer levantar ideias complexas, profundas, e certamente destoariam das lições que todos aqui acabaram de receber desse grande professor e meu, posso dizer, velho amigo. Vou apenas fazer um resumo biográfico, que talvez, fazendo, eu explique as atitudes que eu tomei na vida, as posições que ocupei e as lições que eu procurei transmitir em aulas, palestras e livros. Os senhores conhecem os livros, os senhores conhecem as tarefas, mas, certamente, não sei se compreendem exatamente o meu caminho. Um caminho que foi, por um lado, brilhante, modéstia à parte, porque, afinal, formado em 57, eu era doutor pela Universidade de Paris em 60, livre docente em 1965, titular em 1969, diretor desta casa em 1973. Mas tudo na vida tem um preço. E o preço, por um lado, foi estudar, estudar e estudar, desde as aulas que tive nessa faculdade e em ocasiões posteriores em que pude desenvolver conhecimentos que ainda não eram comuns aqui na pátria brasileira. Explico. E aí começa a entrar na história o destino. Direito Constitucional era uma disciplina ensinada no segundo ano. O segundo ano nosso, e eu tenho testemunhas, foi o ano de 1954. Quem conhece a história do Brasil sabe que foi um ano tormentoso. Começou com uma série de denúncias, se acentuou quando um major da aeronáutica foi morto, quando o alvo era um político, Carlos Lacerda, e levou ao suicídio do presidente da República, Getúlio Vargas. Nesse período conturbado, o nosso professor de Direito Constitucional, Cândido Mota Filho, teve poucas oportunidades de ensinar tudo aquilo que ele sabia.
Ou seja, não saí daqui com um profundo preparo do direito constitucional, não por causa da falta de talento do mestre, mas pela contingência. Completo o quadro. Com o suicídio de Getúlio, assumiu o vice-presidente da República, Café Filho, e levou para o seu Ministério da Educação exatamente o nosso professor de Direito Constitucional, o professor Cândido Mota Filho. Isso, o fato de que depois ele foi levado a integrar a Suprema Corte Brasileira, ministro do Supremo Tribunal Federal, acaba no paradoxo. Eu sou o sucessor do meu professor. Mas eu tive uma preocupação que também nasceu nesse tempo e se acentuou no ano de 1955, que também foi um ano tumultuado, exatamente porque Café Filho, tendo um problema cardíaco, tirado uma licença, assumiu o presidente da Câmara, Carlos Luz. E, nesse contexto, houve várias manifestações de militares e movimentos militares, e quando Carlos Luz estava no coração São Paulo, a caminho do Rio para São Paulo, assume o presidente do Senado, Nereu Ramos, a presidência da República. Café Filho, depois, se dá procurado, pretende voltar ao poder, isso lhe é recusado, e há uma famosa decisão do Supremo Tribunal Federal, que é muito interessante para a compreensão da realidade política, que o professor Bessac, que está ali, fez um levantamento e detém toda a discussão, inclusive a decisão final. Basta dizê-lo que a decisão final não levou à posse de novo de Café. O que isso provocou em mim, que tinha crescido, de certa forma, admirando a democracia e a Constituição. A Constituição e a democracia, que, para mim, são sempre interligados. Foi uma certa decepção. E me veio, naquele momento, à cabeça, e depois isso teria desdobramentos importantes na minha vida, por que isso acontece? Uma Constituição, juridicamente, pode ser perfeita, mas por que ela é mal sucedida no estabelecimento de uma democracia e no funcionamento de uma democracia? Aí passou pela minha cabeça uma ideia de que deveria haver outras razões do que as razões jurídicas para que uma Constituição perdesse a eficácia ou fosse negada em determinados pontos. Tive eu, porém, a sorte, e sem a sorte ninguém vai longe, tive a sorte de, recém-formado, com a minha jovem esposa, ter ido a oportunidade de estudar em Paris. Como era necessário para um curso dominar a língua francesa, eu fui antes do início do curso, porque eu queria desenvolver o meu francês. Eu lia romances franceses, eu falava um pouco de francês, mas há uma grande diferença entre ler romances e escrever textos. E escrever textos numa faculdade de Direito não é coisa desprezível. Eu estava em Paris, na companhia de um amigo comum, já falecido, Fernão Botelho Bracha, que talvez seja o maior amigo de nós dois, ou tenha sido, porque faleceu. Uns sobrevivem, outros não. Quando ocorre uma revolução na França, ou um golpe, não vamos discutir o que é isso. Ou seja, nós estávamos, eu me lembro disso como se fosse hoje, tomando uma cerveja num bar daqueles de Paris, quando os jornais
anunciam que o comando do exército francês na Argélia, ou na Argélia, eu falo como francês, ou Algéria, e está errado, o comando francês do exército em operações na Argélia, combatendo uma insurreição pela independência, simplesmente comunicava ao governo estabelecido, que era um gabinete parlamentarista, que não obedeceria mais a ordens vindas dele. Era a desmoralização do regime. Mas havia uma esperança em todos os franceses, ou na maioria dos franceses naquele momento. Era o general de Gaulle, pelo passado que ele tinha desempenhado durante a Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, que a França foi derrotada em 1 ano e pouco, mas continua a existir, de certa forma, porque um general de brigada, não era nem o marechal. O marechal foi o que assumiu o poder no território francês. O general de Gaulle foi para a Inglaterra e manteve viva a ideia da independência francesa. O francês pode ter muitos defeitos, mas ele é extremamente patriótico. E isso se desenvolveu a ponto de, nos históricos da Segunda Guerra Mundial, das conferências finais da Segunda Guerra Mundial, o general de Gaulle era, eu vou usar um termo impróprio, o chato. Leiam as memórias de Roosevelt, as memórias de Churchill, as memórias, não conheço as memórias de Stalin, mas ele era o que ele tinha uma super pretensão, como se a França ainda fosse igual em potência aos Estados Unidos, à Inglaterra e a outros países. Mas o general de Gaulle não era só um general, e um general de cavalaria, que é a arma do Luiz Carlos. Desculpe chamá-lo de Luiz Carlos, e não com todo o respeito de mim. Eu e o Jean-Pierre já explicamos que nós somos artilheiros da poderosa artilharia. Mas, perdoe-me, se eu de vez em quando fujo à intensidade e à seriedade que deveria haver nesse momento. O general de Gaulle teve a ideia, foi procurado para assumir o poder, mas ele estabeleceu uma cláusula. Só aceito o poder se a Assembleia Nacional me der esse poder e me autorizar a elaborar um projeto de Constituição para a França. Um projeto que, se for aprovado em referendo, se tornará a Constituição. É essa, formalmente, a gênese da Constituição Francesa de 1958, que ainda vigora. Ora, primeira conclusão que eu tirei do fenômeno. Isso também acontece em países desenvolvidos. Não vamos pôr a culpa no subdesenvolvimento, porque deve existir algo mais. E mudei de ramo, porque eu estava decepcionado com o direito constitucional pelo insucesso de 54 e 55 e tinha virado civilista. Teria sido um desastrado civilista. Só que, nessa situação, o general de Gaulle, entre uma série de medidas que tomou, exatamente fez elaborar um texto de Constituição. Não era uma Assembleia Constituinte, mas eram trabalhos públicos, que se divulgavam nos jornais e, inclusive, causavam polêmicas entre os grandes constitucionalistas franceses. Isso me despertou a atenção e eu mudei de ramo. E, ao mudar de ramo, eu tinha um curso, como há aqui no nosso pós-graduação, um curso que era preliminar para a apresentação de uma tese ou de uma dissertação. E aí eu percebi que a visão francesa, naquele momento, do direito constitucional era mais ampla do que a visão, que persistia em alguns lugares, de que
ser constitucionalista era comentar a Constituição. Por quê? Eu cursei 4 disciplinas. Uma era direito constitucional comparado. Outra era direito público geral. Até aí, nada de muito inovador. Mas a terceira era história das ideias políticas. Jean-Jacques Chevalier, que era o meu professor, que teve até o livro dele publicado em português. E quarta disciplina, métodos de ciência política, professor Diverger, Maurice Diverger. E já tinha, naquela época, publicado um livro sobre partidos políticos. Com esse curso, eu comecei a ver que, para se entender uma Constituição, não bastava remontar ao passado, embora fosse importante que isso se fizesse. Porque Jean-Jacques Chevalier era um dos seguidores de Montesquieu. E eu criei o hábito que os meus alunos, ironicamente, às vezes se divertem, em que eu sempre cito Montesquieu, ou citava, quando dava as minhas aulas. Mas, com o Diverger, que era um homem de esquerda, eu aprendi que havia outras pistas que podiam explicar o mau funcionamento das instituições, embora perfeitamente redigidas. Ou seja, foi a minha primeira iniciação com a ciência política. A minha tese ainda é uma tese principalmente jurídica, mas os que a leram, eu acho que já veem nela um tempero alheio à ciência política. Vocês é que sabem, porque o Amaral acha que esse é o melhor livro que eu escrevi. Eu não sei se é elogio, porque quando eu escrevi esse livro eu tinha 25 anos. Sinal que aos 80 ou 90 eu não acrescentei nada de novo ao meu currículo. Escrevi uma tese sobre os partidos políticos, o que correspondia a uma exigência do tempo, porque, teoricamente, se procurou, depois da Segunda Guerra Mundial, instituir uma democracia pelos partidos. Isso se vê bem na Constituição Brasileira de 46 e se vê até nas constituições da Constituição do período militar. Constituições é ato falho, porque a segunda Constituição é o famoso a emenda número 1. Não falo em atos institucionais. Mais adiante falo, mas é outra conversa. Muito bem. Vim para o Brasil como bom desempregado, mas logo me apareceu uma oportunidade. A oportunidade foi substituir, durante a semana, um nome que todos aqui de vocês, pelo menos os paulistas, conhecem. André Franco Montoro, que tem o nome do aeroporto, embora não tenha nada contribuído para ele. Mas que era um talento, um homem de espírito público, e, dando aulas de introdução, eu aprendi de novo o beabá. E saber o beabá é um conselho que eu dou aos alunos. Sempre dei, porque permite que a gente não morra afogado, mesmo que esteja numa disciplina diferente. Na verdade, colaborei com o professor Montoro em introdução por muitos anos. E aí vem o destino. Há, na Católica, um conflito entre Meirelles Teixeira, professor de constitucional, e Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, não confundam com o filho, que era professor de Direito Administrativo. E nesse conflito, perdoe-me se estou descendo agora por menores desinteressantes, mas que explicam a minha carreira, o professor Meirelles Teixeira saiu batendo o pé da sala e disse que não voltava mais. Ninguém acreditou. Já que ninguém acreditou, era preciso que alguém tapasse o buraco. Quem tinha certos conhecimentos de direito constitucional, fui eu e fui promovido.
A Thelma não conhecia ainda o Fernando, que, aliás, nem ela nem o Fernando existiam, mas a mãe dela, a professora Fernanda Menezes, conhece bem essa história, como também... Sogra, né? Que foi? Fernanda Sogra, da Thelma. Não. A idade pesa. O que eu quis dizer é que, assumindo o direito constitucional do jeito que eu falei, eu fui professor da professora Fernanda Menezes e fui professor do marido da professora Fernanda Menezes. O que me levou, evidentemente, a conhecer o professor Fernando Menezes quando ele nem fralda usava. Desculpem a irreverência. A Thelma entra mais tarde, já na faculdade. Mas perdoe-me se eu me perdi e se as minhas filhas não socorressem, eu me enterrava aqui. A memória, elogio a minha memória, mas em certas coisas ela funciona, noutras ela não funciona. Mas funciona assim. Voltando à narração, eu, dando aulas de direito constitucional, escrevi um curso. E o curso depois foi publicado e é um livro que chegou a 42 edições. Ele foi criado sob a Constituição de 46, teve que ser adaptado várias vezes, inclusive pela mudança do direito constitucional brasileiro, mas, surpreendentemente, pela mudança, pelo fim da União Soviética. Por quê? Seguindo o meu orientador, que não foi nenhum daqueles nomes que eu mencionei, e foi o professor Jorge Vedel, que no seu livro incluía, havia uma parte no meu livro sobre o direito constitucional soviético, que é claro que com a queda da União, com o desaparecimento da União Soviética, foi retirado do livro. Não que eu tivesse mudado de opiniões, eu nunca fui comunista nem partidário deles, mas se estava, é porque tinha que se levar em conta. Se tirei, é porque ela tinha acabado. Ora, faltava ainda no meu pensamento um elemento. Eu já desconfiava que havia alguma coisa escondida que produzia instabilidade política e prejudicava a Constituição e a democracia. A primeira pista veio de Maurice Thierry. Mas os franceses, eu que sou francófilo, são de vez em quando muito bairristas e só citam os eles próprios. E vem aí de novo uma coincidência. Em 1967, existia um programa americano para o desenvolvimento dos países da América Latina. Era chamada Aliança para o Progresso. Os méritos ou deméritos da Aliança do Progresso poderiam ser discutidos melhor do que o Luiz Carlos. Mas, nessa faculdade, teve para mim, pelo menos, um impacto positivo. Porque, em 1967, um grupo de professores desta faculdade, de que eu fazia parte, foi fazer um estágio em Colômbia. E nós visitamos Harvard, visitamos Washington, etc. Então, nós tínhamos aula em Colômbia. E passando esse tempo em Colômbia, eu descobri a ciência política americana, que Duverger ironizava, dizendo que era muito rígida e confiava muito nas estatísticas. Mas ela é muito mais rica do que isso. E aí comecei a descobrir, por exemplo, Robert Dahl, em seguida, que escreveu um livro chamado Poliarquia. Por que o livro chama Poliarquia? Porque ele acha que não se atingiu, nem se atingirá, o ideal do governo do povo, pelo povo, para o povo. Então, ele falava governo de muitos para designar o que, vamos e venhamos, o que nós chamamos de democracia. E ele,
fazia uma análise de fatores sociais, econômicos, históricos, culturais, que favoreciam ou desfavoreciam a democracia. Essa era uma porta que eu vi para explorar, no bom sentido. E, desde o começo da minha carreira como professor de Direito Constitucional, eu procurei dar realismo às análises da Constituição, levando em conta fatores de partidos políticos, como fatores do sistema partidário. Na verdade, naquele tempo, 1967, 1960, dava-se uma grande importância aos partidos, por duas razões. A primeira é que se havia construído um modelo de democracia aprimorada, a democracia pelos partidos. Porque a crítica clássica à democracia, no final do século XIX, achei, era que o povo escolhia os governantes, mas não escolhia o que eles iam fazer. Eles faziam o que bem lhes apetecia, mesmo porque o programa era enfeite, salvo, evidentemente, da extrema esquerda. Mas a extrema esquerda ainda não estava no poder, portanto, estava fora do jogo. O que aconteceu? Os partidos foram para o seio da Constituição. E aí havia 4 apenas que tratavam de partidos da Constituição, que foi as que eu tratei na minha tese em Paris. Eu já estou misturando épocas, mas perdoe a emoção. O meu pensamento foi, portanto, esse, de integrar a análise do direito constitucional não apenas a exegese das normas, mas o efeito concreto em função de determinados fatores. E é isso que os que de vocês tiveram o castigo de consultar a democracia possível é exatamente aquilo que eu abordo, com as limitações do tempo e nas circunstâncias do tempo. Isto marca a minha obra inteira, já devem ter reparado, porque foi um tema insistentemente sublinhado pelos meus antigos alunos que me editaram, que deram aulas aqui presentes. Bom, aí vem de novo o destino. Isso vai explicar uma outra coisa estranha para a maioria. Eu ganhei o concurso em 1969. Nós comemorávamos na minha casa, provavelmente você estava lá, comemorávamos a minha vitória com um grupo de amigos, quando, no meio da madrugada, porque nós estávamos na madrugada, eu sou chamado ao telefone por um amigo que tinha ido para casa e, por mera coincidência, ele morava do lado do ministro Rami Silva. E a segurança naquele tempo não era muito sigilosa. E que contou o derrame que tinha sofrido o presidente Costa e Silva. Ele ligou para mim, e eu contei a um grupo de amigos. Entre esses amigos estava um chamado Paulo Egídio Martins, que tinha sido ministro do governo do presidente Castelo Branco. Evidentemente, o que vem depois? Vem a junta. E nomeada a junta, o Rio de Janeiro, porque a capital efetiva ainda era o Rio, fervia. E eu recebo um chamado para que eu fosse ao Rio de Janeiro. E eu vou com o Paulo Egídio, depois governador de São Paulo, o que explica eu ter sido vice-governador de São Paulo. O Paulo Egídio me leva para uma reunião e eu deparo o Marechal Adhemar de Queiroz, que era, naquele momento, o líder dos castelistas. E o general, que já devia estar cansado de ouvir histórias da carochinha, virou para mim: agora, o senhor foi aprovado em constitucional, agora o que se pode fazer?
E eu tive a franqueza de responder nada. A partir do momento em que o vice-presidente não assumiu, nós não estamos mais no Estado Constitucional. Bom, surpreendentemente, eu me tornei admirado pelo Marechal Demarque de Queiroz, porque eu devo ter sido um dos poucos que foi realista nas referências que fazia. Pulemos o mundo, pulemos um período em que eu não tive participação nenhuma. Estava começando a me entusiasmar de dar aulas, quando vem o famoso ato institucional número 5. Lembrem-se que o primeiro ato institucional não tem número, porque era para ser temporário e mantinha em vigor, com modificações, a Constituição de 46. Vem o segundo capítulo. O segundo capítulo está em que, depois de várias combinações e discussões, o presidente, a junta ia ser revogada como foi. Ia se eleger um novo presidente, o presidente Garrastazu Médici. E o presidente Garrastazu Médici resolveu que ele precisava me substituir no ministro da Justiça. O professor Gama e Silva, um dos seus ancestrais jurídicos, Luiz Gustavo, por um processualista, amigo do Leitão de Abreu, que era Alfredo Buzzardi. Bom, Alfredo Buzzardi, que era um grande processualista, não tinha quem levar para Brasília para compor o gabinete. Ele se aconselhou com o presidente, com o diretor da faculdade, o professor Pinto Antunes, que teve uma solução diplomática. Escolhe os dois mais novos titulares. O mais novo era eu. O meu antecedente era um homem extremamente bom jurista, que é um dos grandes nomes do direito civil brasileiro, José Carlos Moreira Alves. E assim eu fui para Brasília e passei um tempo colaborando no Ministério da Justiça com o professor Buzzardi. Mas, como eu não estava apreciando tudo que ocorria, e nisso eu tive sorte também, eu quis sair numa boa e ganhei um presente castigo. Eu fui posto na Escola Superior de Guerra. A minha patente como secretário-geral era de general, mas só que eu sou um segundo-tenente e não um general. Bom, o que aconteceu é que a Escola Superior de Guerra, naquele momento, era um ninho dos militares descontentes com o que estava acontecendo, muito claramente. E, como Garrastazu Médici fez como ministro da Guerra Orlando Geisel, a sucessão acabou nas mãos do general Ernesto Geisel, que tinha sido o braço direito do presidente Castelo Branco. Como vocês sabem, as eleições naquele tempo eram livremente disputadas, não se sabia do resultado nunca antes dela ocorrer. Claro, mas por solidariedade, elegeu-se presidente, o governador, Paulo Egídio Martins. E Paulo Egídio Martins, num determinado momento, não posso dizer se foi de lucidez ou de foi tolice, me escolheu para vice-governador. Eu devo dizer que, quando foram me buscar no meu escritório da senadora Feijó, depois que saiu a notícia, eu tenho um filme e fotografias dos alunos dessa faculdade aplaudindo. Talvez porque eu era o mais moço entre os professores. Vice-governador, e o Amaral agora é testemunha, vice-governador não manda nada. Outro dia, eu digo que o Amaral é testemunha, porque outro dia, nós tivemos um almoço com o Guilherme Afife Domingos, que foi vice-governador de São Paulo também. E na conversa alguém observou que era raro no mesmo restaurante, na mesma hora, dois vice-governadores de São Paulo.
E o Guilherme Afif, muito realisticamente, respondeu: 2 vice-governadores não valem um governador. A tradução mais perfeita. Mas como eu não tinha nada para fazer, eu montei um gabinetezinho jurídico para analisar propostas, etc. e tal, que era presidido e dirigido pela professora Ada Pellegrini e o Jean-Pierre, de meu chefe de gabinete. Bom, como eu não tinha muito o que fazer, eu era professor, fui convidado para um número muito grande de palestras que eu fiz pelo Brasil inteiro. E, além disso, eu representava, fico até com vergonha de dizer, mas estou querendo falar a verdade, eu representava São Paulo no Diretório Nacional da Arena. E o general Geisel preparava a revogação do AI-5. Como ele revogou? E isso até eu tenho colaboração, porque eu, como membro do Diretório Nacional da Arena, votei a favor. Bom, praticamente a partir daí, a minha carreira política terminou. E, terminada a minha carreira política com esse mandato, eu pude me dedicar mais especialmente ao ensino do direito constitucional. E, na verdade, eu não deixei nem um dia de dar aulas de direito constitucional, mesmo quando estava em Brasília e quando estava no Rio. E, nesse momento, 2 professoras dessa faculdade, a professora Fernanda Menezes e a professora Mônica Hermann, me sugeriram uma ideia: criar um instituto para que se debatesse as grandes questões políticas nacionais. As questões constitucionais, não as questões econômicas e sociais. E assim foi criado, com a colaboração de outros, você foi também, foi criado o Instituto Pimenta Bueno, que tem no título Encontro Nacional de Juristas. E, com isso, o curso de Direito Constitucional tinha um prolongamento mais valioso do que ele próprio, porque eram convidados para essas palestras figuras ilustres do direito constitucional italiano, francês, português, espanhol, americano e outros nacionais. Eu tive a honra de convidar o Luiz Carlos, quando ministro, para fazer uma palestra no Pimenta Bueno. E essa reunião de cabeças de todos os países, e mais as cabeças brasileiras, eu acho que saiu uma obra produtiva, uma obra em que a discussão ganhava um outro ângulo. Como ontem o professor Margo, que fez esse curso e frequentou o Pimenta Bueno, trouxe uma contribuição do que ocorre na América. O professor Valim trouxe uma visão do processo político uruguaio. Tudo isso enriqueceu o direito constitucional. Nós não estávamos mais isolados da evolução do pensamento. E muito menos isolados estávamos, porque depois, com a mudança no governo, o fim da ditadura portuguesa, havia uma oportunidade de discutir até as novidades da Constituição portuguesa, como a inconstitucionalidade por omissão. E aí já vinham para cá, além dos talentos de outros países, com frequência, professores como Jorge Miranda, como o ministro Cardoso da Costa, presidente do Tribunal Constitucional, e Carlos Blanco de Moraes, hoje catedrático de Lisboa, etc. Etc., porque a memória para e é melhor não continuar a citar aquilo de que eu não me lembro. Isso promoveu até um intercâmbio, porque o Instituto Pimenta Bueno
foi criado em nome de Pimenta Bueno por uma razão que todos vocês sabem. Pimenta Bueno foi o grande constitucionalista do Império, embora não tenha sido professor de direito constitucional aqui na casa. E, em homenagem ao primeiro grande constitucionalista brasileiro, é que nós batizamos o Instituto de Instituto Pimenta Bueno. Muitos que estão aqui assistiram em numerosas palestras desse. O Elival, por exemplo, é uma testemunha disso. E outros participaram, o Roger, o Amaral. Isto, modéstia à parte, deu uma arejada no direito constitucional. E não eram eventos partidários. Não eram eventos que tinha que se seguir uma linha determinada. Porque uma das grandes figuras que vinha com prazer participar das reuniões do Pimenta Bueno era Paulo Brossard, que era o líder da oposição exatamente ao governo militar. E mais outros. Alguém deve ter ficado surpreendido na aula de ontem quando alguém se referiu que eu convidei Quenotilho para uma palestra. E Quenotilho era o pai da Constituição dirigente. E há um constitucionalista brasileiro até que diz que a Constituição de 1988 é uma Constituição dirigente, coisa com que eu discordo, mas não vamos perder tempo discutindo essas coisas. Assim, eu procurei traçar uma trajetória e mostrar como eu evoluí ou como eu evoluí e por que eu trabalhei determinados assuntos. O resto é um complemento. Como eu preparava as aulas do pós-graduação, vários dos meus livros decorrem de cursos que eu dei no pós-graduação. E talvez houvesse algumas ideias por trás desses livros. Porque, a democracia possível levava em conta essa problemática das dificuldades. Esse não foi curso de pós-graduação. Talvez o primeiro, mas eu não me lembro direito, seja sobre o poder constituinte. E depois há escritos sobre Estado de Direito e Constituição, etc. Inclusive, um sobre o Estado de Sítio, que pode parecer surpreendente. Esse também não foi aula do pós-graduação, e eu já perdi o fio da palestra. O Estado de Sítio tem até uma história engraçada, acreditem se quiserem. Eu sou colega, é uma das honras que eu tenho, de Zé Afonso da Silva. Eu encontro, numa das ruas de São Paulo, o professor Zé Afonso da Silva e paramos para conversar. Aí, ele me conta que ele vai disputar a cátedra em Minas Gerais. E eu perguntei sobre que assunto você está escrevendo. Ele me disse, estou escrevendo sobre o processo legislativo. E eu estava escrevendo sobre o processo legislativo. Aí eu disse a ele, o seu livro está mais adiantado, o meu fica de parte. E precisava encontrar um tema. Mas naquele tempo havia jornaleiro que anunciava as notícias pelo jornal. E eu caminho mais um pouco e ouço gritar, estado de sítio, estado de sítio. O presidente João Goulart vai decretar o estado de sítio em razão da revolta dos sargentos da aeronáutica. Eu falei para mim mesmo, achei o tema. E realmente levei um susto em achar que podia se acrescentar às lições de Rui Barbosa, que são muito importantes, alguma coisa nova. Porque, afinal de contas, Rui Barbosa tinha escrito na última década do século XIX e eu estava escrevendo em 1960 e poucos. Aí é que se explica eu ter escrito um livro sobre o estado de sítio. Também, e agora foi o Elival que me lembrou, quando foi instituído o curso de pós-graduação aqui, eu criei uma disciplina chamada Liberdades Públicas. E ela foi ministrada por muitos e muitos anos
embora com nomes diferentes, ela tenha sido substituída por outro. Isso é um abreviamento da minha carreira, dos meus erros, dos meus acertos, das inclinações que tive e das determinantes disso. Por isso, eu quero mais uma vez agradecer não só àqueles que formaram a minha cabeça, os professores, mas também todos aqueles, como o professor Luciani, que vieram arejar a discussão do direito constitucional brasileiro. E também os brilhantes alunos que eu tive, porque quando o aluno não é brilhante, não adianta o professor ser bom. Não estou dizendo que eu sou, mas que os meus alunos eram. E nesse quadro, realmente se desenvolveu um grupo, eu não digo uma escola, mas se desenvolveu um grupo. Um grupo que me honra muito, porque compreende professores das mais importantes universidades brasileiras. Termino essa conversa ao pé no fogo, que várias vezes eu misturei datas e épocas, com o agradecimento agora a todos os meus amigos que se dispuseram, nessa manhã, a assistir uma aula, ou uma conversa ao pé do fogo, de um professor de 90 anos, cuja cabeça, evidentemente, não é a mesma que ele tinha, como entende o Amaral, quando ele tinha 25 anos. Muito obrigado. Muito bem. Acho que os aplausos demorados e esse parabéns aí final demonstram todo o carinho que esse auditório tem por o senhor, para a sua brilhante contribuição ao direito brasileiro e para uma pessoa autêntica, sincera, idealista que é. Então, agradecendo aqui a presença de todos, notadamente o professor Luciani, e a todos que puderam comparecer a essa sessão, mais do que tudo emocionante, né? Que mostra como a faculdade, de fato, esse professor é um ente, né? Mítico e que perpassa todas as nossas vidas. Muito obrigado a todos.